Olá, seja muito bem-vindo ao Papo de Esporte. Nós estamos ao vivo, hoje é segunda-feira, dia 20 de junho, são 3h15 da tarde, e eu sou Alexandre Salvador, editor de esportes da revista Veja. Tenho aqui ao meu lado a companhia de sempre do Silvio Nascimento, editor de esportes do site de Veja, de veja.com. E hoje nós recebemos aqui uma convidada especial, que é a Renata Prado. A Renata, ela é a curadora da exposição Super Atletas, Superação, Inspiração e Arte. Essa exposição está rodando os 3 shoppings da cidade do Rio de Janeiro, na capital do estado. Começou agora no dia 15 de junho, né, no shopping Nova América, e vai percorrer mais outros 2 shopping centers do Rio. O Barra Shopping é um deles e o outro é o Shopping Grande Rio. E uma exposição fotográfica muito interessante, né? Nós estamos às vésperas aí dos Jogos Olímpicos e não custa lembrar que daqui mais ou menos, depois de 15 dias ali, fim dos Jogos Olímpicos, nós temos a Paralimpíada, que também reúne todos os países do mundo. É um grande evento, é o evento maior desse tipo de competição. E nós já falamos aqui, né, Silvio? Eu e você, nós já falamos algumas vezes aqui do esporte paralímpico. Trouxemos aqui o Thalisson Glock, que é uma das promessas aí, digamos, da natação paralímpica, que inclusive é um dos fotografados aqui da exposição Super Atletas. Então, Renato, acho que para a gente começar o nosso papo, obrigado primeiro por ter aceito o nosso convite. Explica para a gente, então, de onde surgiu a motivação de você criar essa exposição e como foi você abordar os atletas. Bom, a concepção cultural do projeto veio realmente da oportunidade de enxergar que as pessoas não conhecem esse assunto, né? A gente está tão próximo dos jogos acontecerem no Brasil e a gente percebe que as pessoas de fato desconhecem o paradesporto de uma maneira geral. Então a ideia do projeto é de fato aproximar as pessoas desse universo, né? E a gente percebe que muitas vezes a exposição é um primeiro contato que a pessoa tem com esse universo. Então, são 32 imagens, né, de grandes paratletas brasileiros, e a ideia é que a pessoa identifique na figura do atleta todos os valores que o paradesporto carrega, né? Então, a superação, a inspiração de você ver uma pessoa que tem deficiência, sim, mas que é um grande vencedor, né? Claro. Então, isso realmente é o que a gente tem conseguido alcançar com cada visitante. As pessoas, de fato, sentem isso. Então, nasceu, né, dessa oportunidade de falar sobre o assunto, mas cresceu de uma maneira muito positiva pela reação que as pessoas têm ao ter esse primeiro contato com o paradesporto. Silvio. Renata, é a segunda vez que vocês estão fazendo, sim, né, essa exposição. A primeira foram nas estações de metrô do Rio no ano passado. Nas estações de metrô. Como é que foi a interação? Como que foi a reação do público? A ideia do projeto é, de fato, levar o tema, né, levar um projeto cultural para onde as pessoas estão. Então, diferente da gente estar num museu, da gente estar num equipamento cultural, a gente quer levar a cultura onde as pessoas estão. Por isso, chegar ao metrô, né? A gente queria um lugar onde tivesse um grande fluxo de pessoas, impactar a pessoa no dia a dia dela, trazendo um assunto que, de fato, a pessoa não fica indiferente. Foi muito interessante. Temos até uma imagem aí para botar no ar aí para vocês, acho que dá... Que, além foi na estação do Maracanã. Que eu acho que o mais bacana da exposição, né, Renata, aí você pode complementar pra gente, que não é só uma exposição de fotográfica, né? Você tem ali as fotos, que obviamente todos podem ver a qualquer hora do dia, sim, né, no momento de funcionamento, no caso aí das estações de metrô, mas também agora nos shopping centers, mas sim, há também uma interação com os próprios atletas, alguns claro, exemplos desses fotografados, não é isso? Exato, exato. Ano passado a exposição era um pouco menor, né? Então a gente tinha, como está aparecendo no vídeo, as imagens, e todas elas são acompanhadas de uma legenda que você conta um pouco de como aquele atleta sofreu aquela deficiência, né? E onde ele está hoje. Então, contado de uma maneira muito leve, muito inspiradora. E esse ano a gente, acompanhado das fotos, a gente trouxe uma área de oficinas culturais, então tem várias oficinas para o público infantil. Então a gente tem, por exemplo, uma que é super interessante, que é a linguagem em braille. A gente dá uma iniciação para a criança entender como se lê e como se escreve o braille.
E a gente tem as palestras, né, que na verdade é um bate-papo. A gente quer que a pessoa se aproxime da figura do paratleta, porque talvez seja mais fácil humanizar esse assunto para que as pessoas criem uma admiração e entendam em que lugar a gente está nesse universo, né? O Brasil é uma potência no esporte paralímpico e muitas vezes as pessoas desconhecem isso. Então, com a figura do paratleta, fica mais fácil, né? Tem um paratleta tão próximo que talvez a pessoa, se ela enxergasse esse rapaz num shopping, fosse causar um certo desconforto, porque ou é um cadeirante ou usa uma prótese, e ali ele está num lugar, num posto, né, de grande excelência, representando o Brasil nos maiores, né, pódios, né, mundiais. Claro. Aliás, então, o Brasil é uma potência, né, no esporte paralímpico, né? Hoje a gente está em 7º no ranking mundial e a tendência é que a gente consiga, com os Jogos do Rio, chegar em 5º lugar. Não tenho dúvida de que isso vai acontecer. Então, as pessoas entenderem que a gente tem todos esses atributos, né, e está tão em casa, né, é muito positivo. Eu espero que a exposição cause também, né, essa positividade nas pessoas. Renata, agora conta pra gente um pouquinho assim dessa questão, justamente você perder o medo de ter o contato com a pessoa que tem uma deficiência, enfim, ou até mesmo um atleta, porque eu acho que é uma questão que muitas pessoas podem até, eu acho que a própria imprensa também é muito cautelosa, cuidadosa em tocar o assunto, porque envolve um trauma, eventualmente um acidente ou uma deficiência de nascença, mas assim, a grande questão, eu acho que o interessante é que esses atletas, eles não gostam de ser tratados como, digamos, párias da sociedade ou um elemento de menor escalão. Eles gostariam de ser tratados como atletas, né? Claro. E, essencialmente são atletas, não são para-atletas. Eles são atletas como os atletas da Olimpíada, né? Exato. Eu acho que o deficiente, de uma maneira geral, tem essa visão, né? Ele não quer ser visto como um coitado. Ele é uma pessoa que tem uma limitação, né? E no caso, que, aliás, todos nós temos algumas. Todos nós temos algumas, né? Talvez não tão visíveis, mas todos nós temos algumas, né? E o deficiente é isso, é uma deficiência visível, né? Talvez uma limitação visível, né? Então, os atletas, eles têm uma limitação visível, sim, e aí, por isso, o interessante de ser uma exposição fotográfica, porque é muito difícil você fotografar esporte e é muito difícil você fotografar esporte paralímpico, né? Você está fotografando uma pessoa com uma deficiência. Então, quando os deficientes também que visitam a nossa exposição veem que é uma exposição de para-atletas, eles se sentem muito orgulhosos, porque eles podem mostrar para a sociedade, peraí, a gente tem deficiência sim, mas a gente pode chegar no topo do mundo, esses caras são uma prova disso. Que história mais te chamou a atenção, talvez, dessas histórias que estão em exposição, assim, se você quiser elencar as suas preferidas, não sei se dá pra gente falar assim, mas que histórias, assim, que não são tão óbvias, talvez, que você acha que valeria uma menção aqui, tá pra despertar a curiosidade das pessoas irem à exposição? Olha, são 32 histórias, todas elas muito emocionantes. Mas tem uma curiosa, que é a da Terezinha Guilhermina, né, que é uma das atletas mais populares, vamos dizer assim, no esporte paralímpico, mais conhecidas, e que ela tem uma deficiência visual, nasceu com uma deficiência visual, e ela só foi descobrir já quase pré-adolescente, né? E é muito comum até, né? Tá aí a imagem dela na tela. No caso dela, ela enxergava 10%. E ela sabia que ela tinha alguma deficiência, mas ela não tinha ideia do quão deficiente ela era, né? Ela não tem parâmetros, já que ela nasceu assim. Ela nasceu assim, eu não sei quanto você está me enxergando, nem você sabe quanto eu estou te enxergando, né? Então, para ela, era uma criança que enxergava normalmente, né? Então, as dificuldades que ela foi encontrando no crescimento, não detectaram, a família, talvez as pessoas estavam mais próximas, não detectaram que isso era uma limitação visual. Então, ela demorou a entender a deficiência dela, talvez por uma falta de apoio da família, ou, enfim, uma falta de insight da família, né? Falta de informação. Uma falta de informação, talvez, né? E no caso dela, assim como ela, tem vários outros atletas que nasceram com deficiências, né? Todas as histórias são muito interessantes. O Daniel Dias tem uma história incrível, né? Quando a gente estava fazendo a curadoria, a pesquisa sobre o projeto, eu li o livro da Joana de Assis, que é incrível. E ela conta ali muito da narrativa de como aquela criança cresceu. E se você perceber, em todos os casos, a mãe, a figura dos pais, e principalmente da mãe, é muito ativa. Então, a própria mãe, ela já não enxerga aquela criança como um deficiente. Você tem essa limitação? Tem.
mas você vai superar isso, porque o mundo vai ser esse, né? Você não... Eu acho que isso é uma evolução da Isso é uma sociedade, evolução. né? Porque justamente esses exemplos, né, positivos, acho que ajudam aos pais ou até os familiares, as pessoas que se relacionam mais próxima, de maneira mais próxima, que percam um pouco desse estigma, né, que existe, né? Exato, E exatamente. eu até acho, Alexandre, que é a nossa praia, que é com isso que nós trabalhamos diariamente, Exato. que é o esporte. O esporte é um fator absurdamente fantástico de inclusão de qualquer e toda pessoa. Exato. Né? Não importa se tem limitação ou não, origem, nada. O esporte funciona absurdamente como um instrumento de inclusão em todos os meios. Né? Claro, com certeza. Eu acho que talvez então a gente pode já passar para a próxima pergunta que eu tinha aqui em mente, que é no caso digamos, dos esportistas que eventualmente sofrem algum acidente e que, né, por meio do esporte, novamente, conseguem se reerguer e tomar forças de arrumar um propósito de vida, né? Nós temos vários exemplos, né, Silvio? Nós temos o ex-piloto de Fórmula 1 e de Fórmula Indy, o Alessandro Zanardi, italiano, que é campeão paralímpico no ciclismo de rua. Temos também o Fernando Fernandes, que acho que é uma personalidade, participou do Big Brother, modelo. Desculpa só te cortar, mas o Alessandro, como eu tive a oportunidade de conhecer, de cobrir algumas provas, o Alessandro ele perdeu as duas pernas. Verdade. Né, num acidente horrível. E ele só, isso eu cansei de ver e falei com amigos deles, ele só voltou à vida por conta do esporte. Que ele voltou a correr de carro, mas aquilo não era o que o satisfazia de forma a estar novamente disputando alguma coisa. Aí ele passou a correr de cadeira e aí ele se realizou e é um absurdo, é um atleta fantástico. Exatamente. Sim. E na exposição, acho que talvez nos bate-papos, né, que vocês vão promover na exposição, tem um exemplo bem marcante, que é do caso do ex-goleiro de São Paulo, Bruno Landgraf, né? Sim. Conta um pouco dessa história pra gente, Renata. Bom, não só o Bruno, né, mas o Guilherme Borrajo, Vinícius Rodrigues, enfim, vários atletas, né, porque são dois parâmetros, né? Aquele atleta que nasceu com uma deficiência, então ele vai ter a vida inteira para se acostumar a conviver com aquilo, e aquele que, de repente, né, por uma fatalidade da vida, ficou para-atleta, né? Ficou deficiente. E em todos os casos você percebe, no caso do Bruno, no caso do Guilherme, no caso do Fernando também, eles já praticavam muito esporte, né? Então eles já eram esportistas natos. E eles encontraram no esporte a continuação de uma vida diferente, adaptada àquele esporte, né? O Bruno, ele vai competir, acho que na Paralimpíada, na competição de vela, né? E se encontrou vela adaptada, exato. Ele era um goleiro, enfim, profissional. Tinha uma carreira promissora. Foi um acidente, foi trágico, né? Foi na Regis Bittencourt e um outro companheiro de equipe dele, o goleiro, acho que Weverton, se eu não estou enganado, o nome dele, perdeu a vida junto com uma moça que jogava no Osasco, né? Na equipe de vôlei, e acaba por essas razões, né? Você tem que trocar o chip e mudar o paradigma de como lidar com essa situação. Bom, mas eu acho que para a gente também mostrar uma interatividade, eu acho que uma das coisas mais bacanas dessa exposição são esses pequenos cartões postais aqui, que eu estou segurando aqui na minha mão, acho que vocês conseguem ver um pouquinho aqui. Esses cartões postais, eles são, digamos, adaptados também, né, Renata? Conta um pouquinho. São acessíveis, desculpe. Então, como é que nasceu essa ideia de você levar um pouquinho da exposição para casa, talvez? Conta pra gente. Bom, toda a exposição, naturalmente, ela é muito pensada em acessibilidade, né? Então, toda a cenografia, ela é pensada em como um cadeirante pode se locomover com facilidade, para enxergar todas as fotos, o conteúdo didático que a exposição carrega. Então, a gente fala sobre as modalidades, sobre o paradesporto, a origem. Ele é todo instalado no equipamento multimídia, então as pessoas podem ouvir sobre aquele conteúdo. Tem audioguias que as pessoas podem passar pela exposição. Um deficiente físico, por exemplo, ele pode sim visitar uma exposição, por mais que seja fotográfica, e se sentir integrado àquele movimento, né? Tem as oficinas, que a gente tem atividades sensoriais para as crianças também terem um primeiro contato com esse universo paralímpico e respeitarem a deficiência do outro, enxergando que é uma limitação e não como um problema. E a gente tem aqui os postais, na verdade, eles são uma réplica da imagem que a gente tem exposta. Atrás a gente tem a história do para-atleta, que é a mesma história que está lá, e esse QR Code a gente pode...
Se você pega... ouvir a história do para-atleta, né? Então é muito comum que o deficiente visual use esse tipo de ferramenta. Ricardinho, e aqui ele pode nascido na cidade de se Osório, sentir totalmente no Rio Grande do Sul, integrado. 15 Então, de dezembro de ele 1900. pode visitar o projeto com um vidente, né, com uma pessoa normal, e ele não precisa que aquela pessoa ajude a entender o que está Fique acontecendo. lendo o conteúdo ele pra tem ela. independência. Muito e ele bacana. pode levar isso para casa e ler em casa, enfim. É uma forma também da gente integrar E não o sei se deficiente. até mostra pra gente mais os detalhes aí do cartão postal, Renata. ele tem braille. Que ele tem a linguagem em braille também, que com essas mesmas informações contidas no verso do cartão postal, você tem aí a linguagem em braille, Exatamente. que é muito interessante. Renata, agora conta pra gente um pouquinho, a gente sabe que, né, o comitê organizador da Paralimpíada tem tido um pouco de dificuldade em promover o evento, né? Os ingressos, as vendas não estão tão avançadas quanto gostariam. Você acha, por você morar no Rio de Janeiro há tanto tempo e estar envolvida de uma certa forma com o esporte paralímpico, você acha que talvez chegando os Jogos do Rio, a própria Olimpíada, esse vai ser um efeito catalisador de atenção? E fala um pouquinho de como que a exposição pode ajudar nesse cenário, digamos, não tão otimista, mas que pode eventualmente pegar daqui para frente. Ano passado, na primeira edição do projeto, a gente já sentia uma reação muito positiva das pessoas, né? Ai, que legal, os jogos vão acontecer ano que vem, poxa, que bacana a gente estar ouvindo sobre esse assunto. E esse ano a gente tem sentido mais ainda, né? As pessoas têm a oportunidade de ter o primeiro contato ali na exposição, é muito bacana, porque desperta nela o interesse de ver esse atleta que pode estar ali palestrando para ela, né? Ver esse atleta competindo, brigando pelo ouro do Brasil. Então, eu acho que há um desconhecimento muito grande sobre o paradesporto, há uma dificuldade grande, até talvez até de patrocínio um pouco, né? Se você pensar no esporte olímpico já tem uma dificuldade grande, no paralímpico essa dificuldade é um pouco maior, né? Então, você trazer para a população esse assunto de uma maneira leve, né? De uma maneira, a gente quer que a pessoa entre no projeto e tenha uma experiência, que a pessoa de fato tenha um contato agradável com aquele tema. E a gente tem percebido que isso está acontecendo, né? As pessoas muitas vezes entram no stand e perguntam para a gente, mas onde compra os ingressos, né? Não tem nenhuma relação com os ingressos, mas tem, na verdade, Lógico. né? A pessoa quer, não, que legal, eu quero levar meu filho, eu quero que meu filho veja como é uma competição, né, adaptada. Então, a gente tem sentido que o interesse tem sido maior. Infelizmente, a gente sabe que as vendas não estão tão boas, mas eu acredito que depois das Olimpíadas, né, depois que as pessoas sentirem o gostinho, olha, o evento está acontecendo, é real, está aqui em casa, está do lado, né? Quando a gente vai ter essa oportunidade de novo? Quando essa ficha cair, eu acho que, de fato, os ingressos, talvez na véspera isso aconteça. Eu torço para que aconteça. Tá que as certo. pessoas realmente vão ter interesse em buscar. Silvião. Já é uma tradição deixar tudo para fazer em cima Pra da última hora. hora. né? Exato. Mas eu acho que a minha visão é que existe um grande legado, não só com essa iniciativa de vocês, mas com a própria competição, que é o seguinte, é dizer que o deficiente existe, né? Eles não são coitados, eles Não. estão aí. A maioria dos que estarão nos jogos são vencedores, Muito. né, em todos os aspectos, Todos até os pelo aspectos. próprio esporte. Como eu falei antes, eu gosto de reiterar isso, o esporte, ele traz a determinação, ele aflora a determinação da pessoa, ela tem que ter objetivos, ela tem que Disciplina. se superar a disciplina, e principalmente quando você tem uma situação, né, que não Difícil. é difícil, que ela é mais complicada, eu acho que isso é que dá o gás necessário para a pessoa. Então eu acho que é legal. E o legado que eu espero que fique é que as pessoas definitivamente saibam que existe, isso tudo é real, e essas pessoas elas têm de ser inseridas na sociedade Exato. de uma forma ou de outra, que a curtíssimo prazo. Agora, Renata e Silvio, vamos dar um gostinho, né? Porque a exposição, a princípio, só vai percorrer a cidade do Rio de Janeiro, mas a Renata já contou pra gente que tem alguns estudos, né, de você levar para mais cidades aqui no Brasil, sim, né? sim. Os planos, né? E aí a gente, enquanto você fala sobre essa possibilidade também, vamos mostrar um pouquinho das imagens, né, das fotos que estão fazendo parte dessa exposição, que acho que nós temos algumas. Acho que são as fotos fechadas, gente, só para orientar o pessoal da produção aí. Exatamente. Conta um pouquinho pra gente, então, Renata, quem são esses atletas, se você se lembrar, ou até mesmo dessa possibilidade de você avançar por mais cidades. Esse é o Flávio Reitz, né? Esse cara, ele salta simplesmente 2 metros de altura.
Você parar para pensar, você tentar dar um pulinho aqui, se esforçar, você não vai saltar meio. Não vou conseguir, com Ele certeza. salta 2 metros com uma perna só. E as fotos são de autoria de quais fotógrafos? Que vão dar o crédito certinho aí para... Sim, sim. Eu não sei de cabeça todas, Aham. tá? Mas a gente tem um grande parceiro desse projeto, que é a MPix. Uhum. Eles são uma referência em fotojornalismo, então todos esses fotógrafos são fotógrafos muito renomados, que têm uma experiência, rodam o mundo inteiro fazendo fotos de paradesporto, Bacana. que é uma coisa muito difícil, né? Você tem um momento exato, né? Você não mostrar a deficiência como um problema, né? Não como algo impactante. Mas você vê ali um vencedor, você não vê um deficiente, né? Claro. Então isso é muito legal. E Olha, tem até um para-atleta na Olimpíada de Inverno, na Paralimpíada de Inverno, que é o né? André Sintra. Ele também vai estar palestrando com a gente. É snowboard, né? É Snowboard. snowboard, é. Então, Muito bacana. e a ideia é o seguinte, é a gente levar o projeto para outras... Olha o Thalisson aí. O Thalisson, que também tem uma história incrível, Sim, né? Tem uma sim. história incrível. Né, ele sofreu um acidente na linha do trem, na né? linha do trem com 9 anos de idade, você imagina. E vocês que agora tiverem a curiosidade de saber um pouquinho mais sobre o Thalisson, tem um vídeo nosso gravado há pouco tempo, recente, em que eu e o Silvio também batemos um papo sobre a natação paralímpica, que é, de longe, junto com o atletismo, o esporte que mais deu medalhas, né? Sim. O Clodoaldo Silva, tem Sim. o Daniel André Brasil, o André Dias, o Daniel Dias, desculpe. Exatamente. Se tem uma modalidade vencedora, é essa. É a natação Não, paralímpica, a natação com certeza. o Brasil Bom, é então referência. acho que já pra gente encerrar, eu vou dar aqui o serviço direitinho para quem tiver curiosidade e tiver a oportunidade de passar pelo Rio de Janeiro agora no próximo mês. Como eu disse, a exposição começou agora no dia 15, está no Shopping Nova América, fica até lá no dia até o dia 24 de junho, 25? 24 de junho. Em seguida vai para o Barra Shopping, fica lá de 1º a 10 de julho, e depois vai para o Shopping Grande Rio, que é na região da Baixada Fluminense, né? De 14 a 24 de julho. Ou seja, é um aquecimento bacana aí para os jogos que estão chegando, né? A gente está de portas abertas para receber e passar esse contato com o paradesporto. Tá certo. Bom, então gostaria mais uma vez de agradecer a presença da Renata Prado aqui, que é a curadora dessa exposição. Foi ótimo o papo e é muito interessante a gente mostrar essas iniciativas multissensoriais, inclusive, né? Eu achei muito bacana essa iniciativa aqui da lembrança, porque é isso, você passa por uma exposição de arte, por uma exposição fotográfica, e você quer levar um pedaço daquilo, né? Verdade. Então acho que essa iniciativa acho que vai tocar de fato as crianças, as pessoas, e boa sorte aí, né, na prospecção aí de novos lugares para mostrar esse trabalho. Silvio, mais uma vez, obrigado pela ajuda aqui. Imagina. E, bom, e para você que nos acompanhou ao vivo aqui, ou está acompanhando depois esse programa gravado, espero vocês aí no próximo Papo de Esporte. Até lá!